Tudo bem? Hoje, domingo, dia 23 de julho de 2023, já vou aqui mandar os convites para o Caju dos Rafas, edição número 31, com a participação de Rafael Sgarione, o Tomás Rafa Gubert. Lembrando, a temperatura em Caxias do Sul é de 19 graus. Seja muito bem-vindo ao Caju dos Rafas neste domingo. Tudo certo, Garione? Boa noite, Ivan. Boa noite, amigos do Caju dos Rafas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo para a gente comentar essa rodada dos times de Caxias. E eu já aqui, eu vi que entrou meu amigo Joselito Santos, entrou na live. Eu quero agradecer ele publicamente. Ele me deu este presente aqui, o livro do Caxias. Nós almoçamos juntos sábado. Obrigado, Josi. Eu vou ler com todo carinho, estar guardado aqui com os meus outros livros. Já conto uma informação de bastidores que acabamos de chegar da transmissão do Juventude e Ceará, tá? Faz 15 minutos que cheguei em casa para montar aqui a estrutura para a gente já entrar no ar. Mas vocês são jovens, vocês têm muita lenha para queimar, entendeu? Eu e o Rafa, por exemplo, nós somos já jovens há mais tempo, nós precisamos, assim. Vocês não, vocês podem. Eu, ainda se fosse vocês, no final dessa live, eu faria uma outra live para falar sobre um outro assunto. Vai ter, pior, vai ter. Olha aí, ó. Viu? É isso aí. Aproveitem enquanto são jovens. Pior que vai ter, e eu quero agradecer ao transporte por aplicativo. Olha, aquele abraço por cancelar a viagem por 2 vezes. Então, aquele abraço ao Uber. Olha só quem chegou aí. A Isabel, voltando de férias, né? Tava com muitas saudades, mas voltou hoje para casa. Tudo volta à normalidade amanhã. Eu estou aguardando o Gubert, não sei o que está acontecendo com ele, porque até agora ele está chegando no estádio também, porque ele está feliz. Não, mas ele entrou aqui. O Pedro Poleto, grande Pedro Poleto, é amigo do meu amigo Rodrigo Poleto, torcedor do Juventude, deve estar feliz. Olha, o Rodrigo Poleto também, os juventudistas entrando hoje felizes com a vitória do nosso Juventude. Menos o Gubert, que não consegue entrar na transmissão, mas enfim. Ele tá aqui, ele tá aqui. O vídeo tá enviando, mas daqui a pouco, sei lá o que tá acontecendo, mas a gente sabe do Instagram, vou dar alguns destaques, então, nossa live, que é o Caju dos Rafas, fim de semana para fazer um quadro. Afinal, a dupla Caju venceu finalmente o Juventude hoje, a recém ganhou do Ceará por 1-0, gol de Rodrigo Rodrigues aos 49 minutos da segunda etapa. O Gubert falou que tratou aqui cabeção, mas para mim não está aparecendo ele aqui. Ele botou, tô aqui cabeção. Eu vou dar uma informação. O Santa Cruz de Pernambuco perdeu e está fora da Série D e ano que vem não tem divisão nacional. Que faz o Santa Cruz, né? Quem diria que a torcida gigantesca não consegue retornar à Série C. Então, pela 10ª vez, estou mandando um convite ao Gubert. Mas vamos lá de novo. Agora sim. Olha bem. Estava aqui e quero dizer que eu estava assistindo o jogo do Santa Cruz e o Iguatu ganhou de 1-0 com uma grande atuação. Até já fica uma dica para ser Caxias, uma contratação, porque o Iguatu também caiu fora. Tem um zagueiro sensacional que se chama Thalisson Calcinha. Esse cara... O Thalisson Calcinha teve uma atuação impecável. Impecável. Uma pergunta. Tu assistiu o jogo ou tu dormiu no jogo? Eu assisti dormindo. Mas eu ouvia, toda vez que eu ouvia a Calcinha, eu abria os olhos. Tu já imaginou um gol no Caxias? Peninha cruza pro Calcinha, gol. Mas hoje, Sgarione e Gubert... O Peninha tá com Calcinha.
Lembrando que eu dei o destaque do Juventude, mas não falei do Caxias, que ontem venceu 2-1 no Joséense de virada, classificado à segunda fase, a pegar a Inter de Limeira, mas queria destacar que hoje o Juventude enfrentou o Ceará de Pulga e também o Formiga. Olha o nível. Então, para calcinha, eu acho que então, falta muito. Eu entre Pulga, Formiga e calcinha, eu fico com a terceira opção. O Red Luz não é peninha, é lustosa. Também tem isso. Agora o Caxias está mudando. O Caxias, o atleta, pediu a alteração do apelido. Agora é lustosa, menos peninha. Isso é tipo quando o Maisena pediu para você chamar de Burile. Só melhora. Ou o Tite, no início da carreira, ele chegou a pedir para ser chamado de Adenor. O Adenor quando ele era técnico do Caxias. Ou a gente pode falar do Plain e o Plain, né? Em Caxias, Plain e Porto Alegre, Plain. Também aconteceu isso. Começou Pessoal, super bem a live. Oh, deixa eu pegar meu óculos, é que eu não estou enxergando vocês. Espera aí. Fala aí que eu estou ouvindo. O Juventude venceu o placar de 1-0 hoje, encerrando o primeiro turno na 8ª colocação com 30 pontos. O Juventude pegou o Ceará onde estava direto. Agora o Juventude está na 8ª colocação em seu primeiro turno com 30 pontos, alcançando assim o objetivo do clube nesse primeiro turno, somar 30 pontos. Lembrando que o próximo jogo é sábado às 3h30 contra o Botafogo, mas vamos falar de Juventude e Ceará. Gubert, 1-0, 2 gols anulados, um para o Ceará, um também para o Juventude. O Thiago Couto estava pedindo para levar gol hoje, e teve sorte, gol anulado, mas o Juventude aos 49 venceu por 1-0, ele, Rodrigo Rodrigues, de pênalti. Jogo muito difícil, né? Eu acho que foi uma... Valeu pelo resultado. Hoje era aquele jogo que a gente chegou a comentar aqui que em algum momento o Juventude ia ganhar. Gol! Tem gol de Gubert. Em São Januário, Clube Atlético Paranaense 2, Vasco 0. Em algum momento o Juventude também... Esse negócio de levar gol no final... Eu falei isso, a gente falou, os jogos de Série B, a gente tem visto muito isso no futebol, não só na Série B, que o jogo ele começa a ficar interessante depois dos 30, do segundo tempo, porque os times começam a jogar, param de especular e viram toma lá da cá, que é interessante. Então hoje, a banca paga e a banca recebe, como diz o Rafa Balgarten. Hoje o Juventude ganhou com um pênalti no final, o empate era um resultado bastante justo. O Juventude teve muitas dificuldades no primeiro tempo. O Juventude, vou falar pela milésima vez, o Juventude sem o David da Hora, ele é um time altamente previsível, tem muita dificuldade de atacar, não tem profundidade. E aí no segundo tempo, a partir da entrada do David da Hora em especial, o Juventude melhorou muito, o jogo ficou totalmente em aberto, o Juventude poderia ter perdido o jogo, sem dúvida. Teve um lance ali que foi uma loucura, que o Bosa cortou uma bola, a bola bateu na trave, depois o Thiago Couto acabou fazendo uma defesa muito legal no chute do Nicolas, inclusive, que jogou aqui no Caxias. Mas vale pelo resultado, um adversário direto, e o que me chama a atenção é que quando o Carpini chegou aqui, ele falou que o objetivo do Juventude era fazer 30 pontos no primeiro turno. Mosca. E isso era meio que utópico, porque o Juventude, não podemos esquecer que quando ele chegou, de 18 pontos disputados, o Juventude tinha 3 pontos. E eu acho que de positivo também, hoje, a atuação do Reginaldo, para mim, a melhor atuação dele do ano, muito bem, e o Alan Ruschel também. O Alan Ruschel hoje ele se afirmou na lateral esquerda, gostei muito. Achei que o Bosa melhorou bastante também. O Bosa hoje teve uma atuação... Também acho que foi a melhor atuação do Bosa. E aquela velha história, o Juventude tem um goleiro que vai ser sofrido até o final, porque hoje ele acabou salvando o Juventude, mas ele gosta de viver perigosamente. Mas valeu pelo resultado. Acho que agora o início do segundo turno, desculpa. Saúde. Paz e bem.
Eu acho que agora 8 horas no início do turno, agora posso pedir música no Fantástico, é sempre 3. Eu acho que agora no início do segundo turno nós vamos ver realmente se o Juventude vai brigar, porque as primeiras 5 rodadas do segundo turno o Juventude joga com adversários diretos ali na briga pelo G4. Mas valeu, fiquei feliz, lógico, com a vitória e vamos para cima. Gostei muito das entrevistas do pós-jogo também. Achei que o Thiago Carpini foi muito bem. Esse negócio de dividir a vitória e não chamar para si, acho sempre muito bonito a pessoa que tem esse tipo de atitude. E tanto o presidente, a entrevista seguinte foi com o presidente, com o gerente de futebol, muito boa, muito esclarecedora. Claro que na época que entrevista pós-vitória é sempre mais longa, inclusive, né? Mas gostei bastante, acho que vai ser segundo turno, aí o Juventude vai fazer uma campanha bem interessante, acho que vamos torcer com esperança até o final. Daqui a pouco eu também ouvi o Tomás falando sobre coletiva dos dirigentes do Caxias. Daqui a pouco, já que o Gubert falou do Juventude... Isso só quando a gente falar do jogo do Caxias contra o São Joesense, né? Isso, daqui a pouco. Mas Caxias e São Joesense. Eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome. Vocês não venham criar crise aqui para os lados do centenário. Vocês não venham aqui criar crise porque não precisa. Eles fazem lá, tá? Vocês não venham criar aqui. Aqui a gente comenta. Hoje, Filha, me traz um chazinho de cidreira, que daqui a pouco eu vou falar do Caxias. Calma. Hoje, Isadori, o Reginaldo foi eleito, eu estou vendo pela nossa cobertura, o melhor em campo. Muito bem, muito bem. Reginaldo, ele tem um preparo físico espantoso. A gente sempre fala aqui do preparo físico dos jogadores de hoje em dia, que é gritante, assim, impressiona muito, mas ele é ainda acima dos demais. Isso é uma loucura. Hoje ele foi muito, muito, muito bem. Eu vou comentar. Eu não vi o jogo. Desculpa, eu não vi o jogo do Juventude porque eu estava vindo de Caxias para Porto Alegre, mas eu fiquei acompanhando. Daí tocou no meu relógio o gol do Ceará. Daí anularam o gol do Ceará. Daí depois tocou gol do Juventude. Daí anularam o gol do Juventude. Daí, quando eu tinha esquecido o jogo, daí tocou meu relógio o gol do Juventude aos 96, né? Quase 50 minutos do segundo tempo. Eu vou comentar resultado. Baita resultado, porque o Ceará está 2 pontos só atrás do Juventude. E o Ceará, no último jogo do Ceará, ele ganhou no último minuto também. É isso aí. Contra, eu não me lembro contra quem que foi, mas o Ceará ganhou no último minuto, cara. Do Vila Nova. Do Vila Nova. O Vila Nova que entrou numa espiral ontem, empatou no final também contra o último, né, o ABC. Então é muito nivelado. Agora, terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente não espera, duvido que alguém esperava aqui que o Juventude estaria em 8º lugar. Da forma como o Juventude começou o campeonato, o Juventude começou muito mal o campeonato e se falava muito no rebaixamento. Termina o primeiro turno, o Juventude está a 4 pontos do G4. Né? E se for analisar, vamos analisar o primeiro turno, as trocas no Juventude fizeram muito bem. A troca de técnico e a chegada do executivo no Juventude fizeram muito bem. Então agora o Juventude vai ter que definir o que ele quer para o segundo turno. Acredito que o Juventude queira subir para voltar para a Série A. É óbvio isso. Mas o Juventude também sabe as limitações dele dentro do campeonato. Então, assim, entre mortos e feridos, terminar no primeiro turno da Série B, em 8º, 4 pontos só do G4, e com uma melhora, né, uma melhora considerável, até na produtividade do Juventude, lembrando que o Juventude poderia estar no G4 se não tivesse perdido 5 pontos para 2 times que estão na zona do rebaixamento. Tem esse detalhe, né? O Juventude perdeu 5. É que eu considero... Não, mas... Exato. Mas tu tá vendo, o Juventude poderia estar no lugar hoje do Vitória da Bahia, que é o último, né, ali do G4 com 34 pontos. Então, assim, se eu fosse torcedor do Juventude, eu estaria com uma boa perspectiva para o segundo turno. Porque esse
campeonato da Série B é muito equilibrado. Os times de cima da tabela também se complicam com os times lá de baixo e do meio da tabela, né? O próprio Vila Nova. O Vila Nova empatou com as calças na mão contra o ABC em Goiás. Então, eu acho que muita coisa vai acontecer, mas eu acho que o Juventude tem 2 jogadores, né? O Rafa fala muito da hora, mas o Juventude tem 2 jogadores que para mim é o diferencial e que mostraram isso, né? É o centroavante, o Rodrigo Rodrigues e o Nenê. Sim, o Nenê tu tem esses 2 jogadores, mas eu sou muito fã desse Rodrigo Rodrigues. É um jogador muito bom, é um matador, cara. Centroavante matador, joga muita bola. E vou te dizer, me surpreende ele ter ficado no Juventude, porque esse cara teria mercado de Série A. Se tu for ver, ele tem mercado de Série A. Tranquilo. Então, eu acho que esse é o diferencial do Juventude. Mas a troca, né? Sim, eu vi. Foi um golaço, inclusive. Então, eu acho que as trocas fizeram bem para o Juventude. A troca do técnico, a troca do executivo, coloca o Juventude em 8º nesse final, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E a expectativa é boa porque esse campeonato é muito equilibrado. Tu não vê assim alguém que se destaque ou um time que está atropelando. Cara, para mim, inclusive, está tudo em aberto. Não está definido os 4 que vão subir e não tem nenhum que tu possa dizer, esse vai subir. A gente falava do Sport, né? O Sport vai subir, mas o Sport, cara, nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Então, eu acho que tem muita lenha para se queimar e vai ficar muito interessante essa Série B. E o Juventude tá no páreo. Rodada 19 da Série B, o CRB venceu a Ponte Preta por 1-0, Mirassol 2, Tombense 0, Vila Nova e ABC 1-1, Criciúma 0, Novo Horizontino 1, Ituano 0, Avaí 1, Guarani 1, Atlético Goianiense 0, Juventude 1, Ceará 0, Sampaio Corrêa 1, Sport 2. Na segunda-feira, às 7 horas, tem Vitória, Chapecoense, Londrina e Botafogo. Liderança da Série B, o Novo Horizontino com 36, em segundo Vila Nova 35, terceiro Sport 35, quarto Vitória 34. Juventude, 8º com 30 pontos, na zona de rebaixamento, em 17º a Chapecoense com 18, 18º Avaí com 17, 19º Londrina com 14, 20º ABC com 12 pontos. Juventude no próximo sábado enfrenta o Botafogo e Ribeirão Preto, jogo fora de casa às 3h30, Botafogo que está em 10º com 27 pontos, Gubert. Essa avaliação por turno. Não, acho que foi muito positiva, principalmente em virtude do início do Juventude. Acho que foi muito além das expectativas. Todos esperávamos que depois daquele mau começo que nós estaríamos conversando se o Juventude ia conseguir escapar era os 45 pontos. E hoje esse assunto parece que está ultrapassado. Acho muito difícil do Juventude ter algum tipo de problema em relação a isso, né? Pelo menos. O que também é o normal, né? Porque o Juventude já entra no campeonato de Série B como um dos principais times, né? Então eu acho que foi muito positiva e o Juventude melhorando um pouquinho, levando em conta, acho que 64 é o número que o Juventude trabalha para subir. E se tu levar em conta que o Carpini fez fez 30, 27, né? 27 com 6 jogos a menos, acho que é que o Juventude tem capacidade de brigar. Garioli. O áudio? Eu concordo com o Rafa, em que pese, né, o Juventude tenha perdido aqueles pontos importantes com o atual treinador, né? Tu vê, é maluco. Mas isso não quer dizer nada. Eu acho que a questão foi a recuperação do Juventude dentro do campeonato, né? Que nem eu falei. E eu acho que o saldo negativo desse campeonato é o futebol de Santa Catarina, que está com 2 times, né? Na zona do rebaixamento. E um no Paraná, né? Deixa eu olhar aqui. E um no Paraná, Londrina. Os 4 são
dois catarinenses, o Londrina, o Paranaense e o ABC, que é o Potiguar. Exatamente. Então, acho que isso também chama atenção o futebol de Santa Catarina, que chegou a botar, acho que 3 times numa edição do Campeonato Brasileiro da Série A. A Chapecoense, claro, foi aquela desgraça que aconteceu, né, daquele acidente aéreo, que daí atrapalhou todo o clube. Mas me chama a atenção o Avaí, cara. O Avaí... Oi, Messi, tudo bem? Nesse momento o Messi, né, chega na... mas, cara, agora num turno, cara, tudo pode acontecer, né? Eu acho que vai ter muita mudança ainda na Série B. Que nem eu falei, pra mim a Série B é um campeonato assim, muito igual, cara. Ele é muito igual. E vamos ver o que se espera. Mas, se o Juventude seguir nessa produtividade, se o Juventude seguir nessa batida, como dizem os jovens, né, hoje em dia, eu acho que o Juventude pode estar brigando pelo acesso no final da Série B desse ano. 8 horas e 20 minutos, temperatura em 19 graus. Este que é o Caju dos Rafas, edição número 81. Estamos falando da Série B do Campeonato Brasileiro. O Gubert já está voltando aí. A mensagem do Gabriel Tomé. Boa noite. Acho que o Jean está abaixo do que exige o Carpini. Esse meio está se desenhando com Jadson, Vargas, Mandaca e Nenê, Gubert. O Jean, ele tá um pouco abaixo mesmo. Eu sempre gostei muito do futebol do Jean, mas eu achei que inclusive, o Juventude, o Vini Paulista entrou muito bem. Então eu acho que o Jean, de fato, assim, de repente, para um jogo mais encardido, fora de casa, que o Juventude precisa de uma marcação, ou um segundo tempo para segurar um pouco o jogo, mas ele está abaixo mesmo, estou de acordo. O Juventude jogou com Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, Jean Imer, pois Juan, Jadson, pois Matheus Vargas, Vini Paulista, pois Mandaca e Nenê. Vitor Andrade, depois o David Lora e o Rodrigo Rodrigues. E tua opinião sobre o Vitor Andrade, Gubert? Eu acho que tem que ser banco, né? Ele corta para o meio, né, cara? Eu vivo falando aqui, o David da Hora é titular absoluto do Juventude. Eu achei ele um bom jogador, o Vitor Andrade é bom jogador, viu? Mas ele não tem a profundidade nem a velocidade. Tem habilidade, dribla bem, mas ele corta para o meio, ele tira a profundidade do time. Eu acho que o Juventude, para pegar esses times que tem que quebrar linhas, assim, times, principalmente quando o Juventude joga em casa, é muito importante a verticalidade do David da Hora. É banco, ele é banco, o Andrade é banco. Sábado, às 3h30, Sgaroni, junto com o Botafogo, sem Nenê. Nenê que levou amarelo. Daí já dificulta um pouco mais as coisas. Porque é o seguinte, cara, eu nunca vou me esquecer de uma entrevista que o Vanderlei Luxemburgo deu quando ele era treinador do Real Madrid, que teve um jogo contra a Juventus que o Real Madrid estava ganhando de 2-0 e ele tirou o Zidane e o Ronaldo. E a Juventus virou o jogo. E daí, no final do jogo, o Zidane e o Ronaldo falaram assim, tu nunca tira os dois. Um tu tem que deixar. Porque daí, se um tiver em campo, eles não vão vir para cima da gente. E eu acho que é um pouco de uma comparação com o Nenê no Juventude. O Botafogo sabe que vai enfrentar o Juventude sem o Nenê. Então é uma preocupação a menos para o Botafogo. Porque eu digo e repito que o Nenê é o melhor jogador da Série B. Não tem... Se tu pegar de todos os times e botar lá, mesmo com seus 40 anos, o Nenê sobra. Então eu acho que o Juventude perde uma referência e até uma preocupação pro teu adversário, porque se tu vai jogar com um time que tem o Nenê, tu tem que ficar preocupado, porque tu não pode fazer qualquer falta boba na frente da área, porque tu não pode deixar, porque num lance esse cara pode resolver o jogo, dificulta pro Juventude. E outra, né, jogar em Ribeirão Preto contra o Botafogo sempre é complicado, né, cara? Eu concordo. Como? O Juventude perdeu para o Botafogo na primeira rodada, 2-1 no Jacone. Sim, eu concordo com o Rafa, mas eu só quero fazer um comentário em relação a isso, que o Nenê, ele está muito além do que eu imaginava, mesmo eu sendo favorável à contratação dele desde o início.
Eu aqui, quando o Nenê foi contratado, eu comentei aqui nesse espaço que o Nenê era para jogar só em Caxias, imaginava eu, só em Caxias, para jogar, de repente, 45 minutos, eu imaginava isso. Hoje, o Nenê sofreu um pênalti que decidiu o jogo com 48 minutos do segundo tempo. O Nenê não sai, cara. O Nenê joga todos os jogos e até o final. Então, essa contratação do Nenê, se pairava alguma dúvida no ar, que por mim nunca pairava, ela, no meu entendimento, ela foi muito além. As atuações do Nenê, a dedicação do Nenê, a vontade de jogar bola do Nenê, ela está indo muito além da melhor perspectiva possível. Antes de falar do Caxias, vou ler aqui 2 comentários. O Regidor Luz, o goleiro louco para entregar, e o Gabriel Tomé, pelo desempenho do Juventude até agora, explica-se o sucesso do Água Santa no Paulista. Rondinelli e Carpini são competentes. 8h26, temperatura em 19 graus, no sábado. O Messi está impossível hoje. Caxias venceu de virada São Joséense 2-1 no Centenário. O Caxias, que começou perdendo com o gol de Bruno Costa aos 48 do primeiro tempo. E na segunda etapa, Heron e Peu, depois foi expulso. Mas Caxias venceu por 2-1 São Joséense, se classificando em segundo do grupo 8, com 23 pontos. Sgarione, Caxias, está na segunda fase. Agora pega em primeira, mas vamos falar desse jogo. Caxias e São Joséense, 2-1. Tá, vamos lá. Ajeitou. Eu vou pegar ajeitou. Eu vou pegar. Vamos pegar. Eu vou pegar o jogo do Joséense e vou fazer uma análise geral do Caxias nessa primeira fase. Vamos lá para os aspectos positivos e negativos, né? O aspecto positivo: o Caxias classificou em segundo e está na próxima fase da Série D. Objetivo alcançado. Oi? Objetivo primeiro alcançado. Não, exatamente. Né? Até porque se o Caxias não classificasse nesse grupo, seria um vexame total. Pelo nível técnico que a gente viu nessa Série D. Monstruoso. Ontem aquele time do Joséense, com todo respeito, né? Mas não tinha condições. Mas enfim, o Caxias vai para a segunda fase. Eu sempre digo aqui nesse espaço, agora parafraseando meu amigo Guber, que a Série D são 2 competições, uma só. Tu tem a primeira fase e os mata-matas, né? É assim, a Série D é assim. O torcedor do Caxias já está acostumado com a Série D, são 8 anos. Então, para mim, são esses os aspectos positivos. Os aspectos negativos do Caxias nessa primeira fase foi um time que produziu muito pouco. A produção do Caxias deixou muito a desejar. O Caxias teve dificuldades contra times muito mais fracos que ele. O próprio Joséense ontem, o Caxias precisou virar o jogo, né? E precisou da colaboração do goleiro do Joséense para virar. E de um zagueiro que fez um pênalti inacreditável, né? Enfim. Então, a preocupação é a performance do Caxias nos jogos fora de casa, porque o Caxias ganhou só uma partida, que foi contra o Novo Hamburgo, né? O Caxias... E o que chamou a atenção também do Caxias nessa primeira fase foi o número de derrotas do Caxias. Porque o Caxias perdeu para o Hercílio Luz, o Caxias perdeu para o Concórdia, o Caxias perdeu para o Camboriú, o Caxias perdeu para o Brasil de Pelotas e o Caxias perdeu para o próprio Joséense na primeira rodada. Foram 5 derrotas do Caxias. Então é o seguinte, meu amigo, agora tu tem que pegar tudo isso, né? Tudo isso, se deixa de lado, e agora o teu campeonato se resume a 2 jogos contra a Inter de Limeira, um lá em São Paulo e um outro em Caxias. O Caxias vai ter que produzir mais do que produziu nesse primeiro turno para passar da Inter de Limeira, né? A gente sabe das dificuldades que é enfrentar os times do interior de São Paulo. Eu sempre digo que a capital do futebol brasileiro
os clubes com maior poder aquisitivo. Então, o Caxias tem que focar agora, porque o campeonato do Caxias agora são 180 minutos contra a Inter de Limeira. Então, em que pese a produção não foi boa, o primeiro objetivo, que era classificar, foi alcançado. Agora, se o Caxias apresentar o mesmo futebol que vem apresentando contra o Joseense, contra o próprio Concórdia, contra a dificuldade que teve contra Novo Hamburgo, que teve contra o Aimoré, né? Eu acho que o Caxias tem que botar as barbas de molho, porque eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande contra a Inter de Limeira. Não tenho dúvidas nenhuma que a torcida vai apoiar o clube, vai ajudar o clube, vai empurrar o clube no centenário, não precisa reforçar segurança em camarote, por exemplo, né? Porque a torcida do Caxias não é desse tipo de coisa. Mas agora tudo se resume a 180 minutos. Eu acho que é isso que a direção do Caxias tem que estar consciente. Eu acho que agora é isso que a direção de futebol tem que estar consciente, o grupo de jogadores, enfim, todo mundo. Que não volta à primeira fase, né? O Caxias poderia ter classificado em primeiro. A gente sempre bateu aqui que o Caxias tinha que pontuar bastante nessa primeira fase, para depois nos matas não pegar os times melhores classificados para trazer para cá. Eu acredito que se o Caxias passar pela Inter de Limeira, na próxima o Caxias já não decide no centenário, vai decidir fora. Acredito que pela classificação. Mas enfim, agora tem que ser aquele esforço todo para que o time não tenha problemas, principalmente extra-campo, que a gente viu isso na primeira fase, né? O Caxias teve crise, o Caxias emprestou o estádio para as gurias coloradas, o Caxias teve problema com o executivo de futebol que saiu e veio outro, né? O vice de futebol não dá mais entrevista, o que eu não acho ruim, eu acho ótimo. Então agora é se concentrar no jogo. E lá pelo centenário, eu vou dar uma dica para quem está lá: tire o microfone de quem... Oi? Estamos acompanhando. Então tirem o microfone de quem não sabe dar entrevista. Nesse momento, para o time, quem não ajuda também não precisa atrapalhar. Foquem só no jogo. Contrataram um executivo de futebol só para dar entrevista. Ele se atrapalha um pouco para falar do nome do time adversário, mas deixa que ele fala e se concentrem ali no jogo. O Caxias precisa sair da Série D. É uma questão, eu digo até de sobrevivência, sair da Série D. Então agora todo o foco, todo o esforço tem que ser nesses 2 jogos contra a Inter de Limeira. Eu acompanhei, eu tinha um compromisso ontem na hora do jogo, mas depois eu dei uma olhada ali nas classificações. O Caxias uma hora pegava a Aparecidense, depois pegava o Craque, depois pegava o Maringá e por fim pegou a Inter de Limeira, né? Um grupo muito equilibrado ali, o grupo deles, que eu acredito que seja mais forte que o nosso. E também me chamou a atenção que num determinado momento do jogo, o Caxias estava em 4º lugar. Sim. Né? O Caxias chegou a estar em 4º lugar. Se o Caxias não vira ali o jogo contra o Joseense, o Caxias poderia ter classificado em 3º ou 4º. Então, meu amigo, agora é o seguinte: apaga tudo, começa de novo e põe o coração nesses 2 jogos contra a Inter de Limeira, porque agora, se tu vacilar, tu tá fora da competição. E, se eu não me engano, quando o Caxias estava em 4º, ia pegar o Patrocinense naquele momento. Não era Aparecidense. Não. Não? Patrocinense. Patrocinense, tá bom. Patrocinense. Me confundi como gerente executivo de futebol do Caxias. Dizem que tem uma boa grana, mas vamos ver se vai adiantar. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Tem muitos times na Série D do Campeonato Brasileiro que são SAFs. Por exemplo, o Atlético de Minas Gerais é a primeira SAF do Brasil. Eu estou falando de times que têm investimento como o Retrô, que é um time que tem investimento.
Eu estou falando como time do Bahia de Feira de Santana, que é um clube empresa. A Aparecidense está na C. Obrigado, Regis. É a Patrocinense. Então, a gente não pode pensar assim, porque esses times estão na Série D, são times que não são organizados, ou enfim. Não. Tem times organizados ali. Eu tô acompanhando aqui. Tem o Anápolis de Goiás, que é treinado pelo Vinck, inclusive, que é um time muito forte. Eu tô falando aqui, ó. Hoje o Asa se classificou, em contrapartida do Santa Cruz, né? Que é a maior torcida do Nordeste, está fora, e o ano que vem não tem divisão. Mas a gente não pode achar que ali na Série D, enfim, tem times não, porque é Série D. Tem muito time organizado e tem investimento, tá? E tem investimento. O ano passado, quando eu estava no Rio de Janeiro, num curso, eu falei assim, o Manaus subiu para C. Eu falei com um amigo meu de Manaus. E ele me disse assim, não é o Manaus a força agora, vai ser o Amazonas. O Amazonas está na Série C, é o time treinado pelo Lacerda. Então, são clubes relativamente pequenos, mas que têm aporte. Então, a gente não pode pensar assim, Série D é uma várzea porque são os clubes organizados. Não, tem muito time ali que é muito organizado e que tem muito investimento. Então, tem que ficar muito atento a isso. Que foi o que aconteceu com o Mirassol, que subiu e hoje está na Série B. Né? Os times de Natal, os dois estão mal, né? Tanto na Série B, na Série C, mas tem muito time ali, sim, tem muito time ali que é organizado, é bom, e o Caxias vai ter dificuldades. Principalmente se mostrar o futebol que apresentou nesses últimos jogos no Centenário. Gilbert, ontem o Caxias, portanto, venceu de virada São Joséense 2-1. Foi um jogo complicado para o Grenal ontem. Assim, ó, tem duas maneiras de tu ler esse jogo. O Caxias deu jeito e conseguiu uma virada heróica e estava se complicando e acabou conseguindo a virada. Eu acho que esse é o enfoque positivo, lógico. Por um outro lado, eu assisti o jogo do Caxias ontem, assisti ao vivo inteiro, tá? Assisti pelo aplicativo, mas assisti o jogo inteiro. No primeiro tempo, o Caxias começou bem e o Heron errou um gol que ele não está acostumado a errar. Teve uma sequência de escanteios, os caras estavam enrolando o jogo e o gol que o Caxias levou foi no primeiro escanteio dos caras, a única chance de gol dos caras praticamente. Então foi um castigo, sem dúvida. Mas o futebol, a gente sabe que essas coisas acontecem. O segundo tempo, o Caxias estava muito enrolado. E logo em seguida do treinador... Cara, esses times já não são grande coisa. Quando sai 3, cara, e entra 3, vamos combinar que a tendência é piorar. Logo em seguida desse treinador, o treinador do São Joséense ter feito 3 alterações, o pênalti que beneficia o Caxias foi das coisas mais varzianas que eu já vi. O lance todo começa de um balão para trás que um jogador do São Joséense dá. Ele dá um balão para trás e ele vai correndo em direção à área do Caxias e na lateral da área ele faz um pênalti, que foi pênalti, mas que não era sequer uma chance de gol. Ele foi lá e derrubou o cara na linha da área. Então, assim, uma várzea, um pênalti varziano. E o gol da virada do Caxias, embora o goleiro tivesse feito já 2 defesas muito boas, cara, foi um gol que o Peu chutou de chapa do meio campo, cara. Eu nunca vi uma coisa dessa, até mandei no grupo, eu digo, cara, o que é isso? O cara bateu de chapa do meio campo e o goleiro estava na bola. A única explicação que eu vejo para aquilo é o goleiro, que hoje os goleiros fazem muito, inclusive o Thiago Couto faz muito, que vai na bola, mas se a bola vai fora, os caras não botam a mão. Eu acho que o goleiro pensou que a bola fosse fora, cara. Porque a bola foi rente à trave, a bola foi bem colocada. É a única explicação, se eu não quiser ver chifre em cabeça de cavalo, é que o goleiro achou que a bola fosse fora, porque ele estava no lance. Agora, isso não é problema do Caxias.
Cara, frango faz parte do jogo, pênalti imbecil faz parte do jogo. Inclusive, hoje o Juventude ganhou com pênalti imbecil, porque o Nenê tava de costas pro gol. O cara foi muito... Então, pênalti imbecil também faz parte do jogo. No entanto, é interessante olhar que ontem se tem esse lado heróico da vitória do Caxias, que é uma verdade. Também é verdade que o Caxias ganhou com dificuldade de uma semi-várzea. Sofreu para ganhar de um time, cara, com todo respeito, muito fraco. E eu confesso que eu não tenho assistido... exatamente. O Regis está comentando aqui que o Peu ainda conseguiu a proeza de ser expulso fazendo o gol, tirou a camisa e foi expulso, que já tinha amarelo. Eu não estou assistindo os outros grupos, sabe? Porque, cara, hoje eu assisti o jogo do Santa Cruz, cara, e assim, ó, eu estava assistindo Santa Cruz e Iguatu. 2 times que não classificaram, e eu volto a dizer, o craque do Iguatu é o Thalisson Calcinha. Esse nome é muito bom. Ele é parceiro de zaga do Regineudo. Tá? Gilbert, desculpa. De zaga do Regineudo. E diz que a preferência musical dele é Fagner. Não, é Vando. Vando. O jogo foi que hora? O jogo foi às 6, por isso que eu me atrasei um pouquinho para entrar. Qual o objetivo de querer assistir esse jogo? Porque eu queria Por causa que do o Santa Cruz ia se confirmar a minha previsão que o Caxias ia cara, cair mas na é legal. última do Santos. Não, mas aí a questão Cara, é a seguinte, assim, ó, o que eu posso falar é o seguinte, esse jogo que eu vi, devo ressaltar que são 2 times que não classificaram. É um nível muito pior do que o grupo do Caxias, mas muito pior. Gente, é um horror. É um horror. O nível técnico, um horror. O Santa Cruz dá vontade de chorar, cara. O Santa Cruz é um time que eu tenho uma simpatia. Inclusive, eu vou dizer para vocês, o assunto não tem nada a ver. Mas eu sempre que eu vou para uma cidade, eu gosto de conhecer o estádio, os estádios da cidade. E uma vez eu fui para Recife visitar o pai da Tita, o seu Saquete, a Lucinha, que até nos assistem seguidamente. E eu fui conhecer tanto os Aflitos, quanto a Ilha do Retiro, quanto o Mundão da Arruda. O Mundão da Arruda é o estádio mais legal que eu conheci na minha vida, cara. O Mundão da Arruda eu achei o estádio mais lindo, assim. Ele estava todo pintado em losango, assim, cobra coral, coisa mais linda, gigante. Ele parece um pouco o Couto Pereira, que ele tem lugares que tem 4 lances de arquibancada, no outro só tem 1. É sensacional, cara. E tu vê o Santa Cruz nesse nível é de chorar, cara. É muito triste. Um time dessa tradição. O time que revelou o Nunes, que era o centroavante do time que me fez ficar encantado pelo futebol, né? O Flamengo lá do início dos anos 80. Cara, o time que foi patrocinado pela Parmalat. Vocês sabiam disso? O Santa Cruz. O Santa Cruz é patrocinado pela Parmalat. E então, para encerrar essa minha primeira fala sobre o Caxias, só quero dizer que foi uma boa o Caxias ter se escapado do patrocinense, porque eles têm muito dinheiro por causa de patrocínio, né? Como já diz no nome. Isso. Faltando 17 minutos para as 9 horas, temperatura em 19 graus. O Regis da News, primeiro mata contra o Paulista, se avançar pode ser time capixaba e depois provavelmente times do Nordeste. Caxias e Inter de Limeira, o primeiro jogo é lá em São Paulo, o jogo da volta no Centenário, pela segunda fase. Vem aí a Inter de Limeira pela frente do Garibaldinho. Cara, o torcedor do Caxias já está vacinado com esses mata-matas, né? São 8 anos, cara. Né? São 8 anos. Então, o que o torcedor do Caxias faz é aquilo que ele sempre fez. É apoiar. Chega nesse momento, a torcida do Caxias empurra o Caxias. Né? Diferente de alguns que pensam que a torcida lá no Caxias atrapalha, não, a torcida do Caxias empurra o Caxias. A gente já viu isso em várias situações. Então o Caxias tem que fazer um bom jogo em São Paulo. Eu particularmente, né, gosto de fazer o primeiro jogo em casa e o segundo fora. Eu gosto. Porque se tu fizer o resultado, cara, tu sair ganhando de 2-0, né? Eu quero mandar um beijo para minha afilhada linda
Luiz aqui, que está mandando um oi, que está em Buenos Aires, vendo, nós temos com a audiência internacional. Um beijo, minha linda. Eu gosto de fazer o primeiro jogo em casa para fazer o resultado, para depois administrar fora. E o Caxias vai ter que ter toda a atenção possível. Eu estava dando uma olhada nos jogos da Inter de Limeira, e é um time que oscilou muito dentro da Série D. Muito. Ele tomou 6-3 do 15 de Piracicaba. Tá? Ele tomou 6-3 do 15 de Piracicaba em Limeira. E depois ele foi lá e ganhou do 15 em Piracicaba. Então é um grupo que teve muitos altos e baixos, né? Ontem, durante a rodada, chegou um momento que a Inter estava fora da classificação. Quem? A Inter de Limeira chegou um momento da rodada que estava fora. Sim, estava fora. Mas é que daí que tá. É que tem um detalhe esse grupo. Esse grupo foi um grupo muito parelho. Assim, deu para ver que... E isso me preocupa. Quando o grupo é muito parelho. Porque daí, ou todo mundo é muito ruim, ou todo mundo tem qualidade. E que nem eu falei, o Caxias teve 4 possíveis adversários durante o jogo. Uma loucura. O Caxias podia ter pego o Craque, a Patrocinense, a Inter e o outro que era o Maringá. Então estava todo mundo vivo. E eu vi aqui, eles têm um saldo 0, eles fizeram 15 gols e tomaram 15 gols. Né? Não tem, que nem eu falei, não tem nenhuma vitória expressiva assim, deles no campeonato. Não vi nenhuma vitória assim que eles destoassem muito dos outros. Bem pelo contrário, ele tomou a maior goleada do grupo, né? Que foi aquele 6-3. Mas ele ganha de 1-0, perde de 1-0. Então eu acho que vai ser uma coisa equilibrada. Ontem, que foi o último jogo, eles ganharam da Patrocinense, que era o primeiro colocado do grupo. Então, meus amigos, vai ser o seguinte, haja coração, como diria o Galvão Bueno. A gente vai sofrer até o fim. Espero que o Caxias passe, mas que nem eu falei, eu acho que o Caxias vai ter que produzir mais do que está produzindo para passar pela Inter de Limeira. Porque acredito eu que Inter de Limeira é melhor que Camboriú, que é melhor que Concórdia, que é melhor que, né, Brasil de Pelotas. Enfim. Claro, então é aquilo que eu tô dizendo. Agora zera tudo, cara. Agora chegou no ponto do campeonato que é o seguinte: tu pode fazer um jogo maravilhoso fora e ganhar, ou tu pode ser goleado fora e vir morto já para casa. Então, esses mata-matas, eles são... Eu gosto de mata-mata porque ele dá uma emoção, né? Claro, quando é o time dos outros, não quando é o teu. Mas toda a atenção agora, porque se tu vacilar no primeiro jogo fora e tu vir aqui com uma desvantagem para o Centenário, que o cara já vem ganhando de 2, né? Enfim, já vira um salseiro. Então, cara, eu não sei o que vai acontecer, porque agora, como eu falei, zera tudo e começa um novo campeonato. O Carlos Capellini, boa noite. Se o Caxias quiser passar, tem que fazer agora os mata-matas. Tem que jogar como jogaram contra a dupla Grenal no Gauchão. Também o Bruno Sartor, boa noite. Minha maior preocupação ainda é o nosso goleiro, que não passa confiança, Gubert. O Thiago Couto, infelizmente, vai ser assim até o final. Hoje ele fez uma defesaça, mas antes quase matou nós do coração umas 3 vezes. Né? E é sempre assim, infelizmente, é o que temos. E no Grenal também, a confiança no goleiro, a torcida fica com o pé atrás, né, Sgaroni? Pois é, é que é assim, ó, o Caxias teve um goleiro iluminado no primeiro semestre, inclusive, né, no Gauchão. Era ele hoje o goleiro do Ceará. Isso. Era ele o goleiro do Ceará. Como é que ele foi? Foi bem? Foi bem. É bom, muito bom goleiro, né? A gente tinha um goleiro extra classe, e acredito ainda que o Caxias chegou onde chegou nas costas do Bruno. Vou dizer, o cara estava iluminado. Eu vi uma defesa dele no Beira-Rio, que ele defende a bola de bunda, né? E a bola passa por cima no último minuto. Dificuldades, cara.
aí que tá. Eu acho que o Juventude tem mais facilidade para contratar jogadores no mercado, porque está numa Série B. Claro. É mais atrativo, né? E mesmo assim o Juventude tá com dificuldades para conseguir um goleiro de confiança. Então tu imagina lá na Série D, né? É o segundo goleiro contratado pelo Caxias para a Série D. O Caxias contratou um goleiro que jogou uma partida só, ou duas, que eu não lembro nem o nome dele, para tu ver como é que é. E agora tá com o goleiro que é o titular. Então é difícil encontrar para a posição. De repente o Caxias poderia dar uma olhadinha na base. Desculpa. Opa. Ato falho, foi ato falho. Faltando 10 minutos para as 9 horas da noite. Esses atos falhos. O Regis Daneluz, esse São Joséense, uma várzea. Os caras, toda a falta secando o árbitro, deixaram o jogo nervoso, e inclusive conseguiram errar até a escalação divulgada, colocando uma numeração que não tinha em campo. Também teve isso ontem. Série D. Cara, Série D, meu amigo. Não tem. Série D é isso aí. Tu não vai encontrar nada diferente. Tu vai ter o calcinha, tu vai ter um monte de coisa. Não tem. Infelizmente é onde nós estamos. Os goleiros do Caxias, Guilherme Nunes, Fábio Volpe, Pedro Paulo e André Lucas. Aí que tá. O Volpe é o titular. Teve um outro que veio do Atlético Goianiense, que agora eu não sei qual dos dois que é, que o cara não jogou. Né? Exatamente. E agora, meu amigo, agora vamos com o que temos, como diria Ademir Bertolli. Vamos o que temos. Lembrando que pela última rodada da Série D, a 14ª, Ercílio Luz 2, Aimoré 0, Caxias 2, São Joséense 1, Camboriú 1, Novo Hamburgo 0, Brasil 1, Concórdia 0. Salvaram o Brasil, hein? Nós conseguimos classificar o Brasil. Ó, o pessoal do Brasil de Pelotas, que tem rixa com o pessoal de Caxias, vocês são ingratos. Porque o Caxias já salvou o Brasil de Pelotas de um rebaixamento, e essa classificação de vocês na Série D foi a derrota lá no Bento Freitas e ganhar do Joséense para vocês de virada. Ingratos! A classificação final do grupo 8, em primeiro, Ercílio Luz com 29, segundo, Caxias com 23, terceiro, Camboriú com 22, quarto, Brasil de Pelotas com 20, quinto, São Joséense com 20, sexto, Concórdia com 19, sétimo, Aimoré com 10, oitavo é Novo Hamburgo com 7 pontos. Portanto, na próxima rodada, na segunda fase, Inter de Limeira e Caxias e Inter de Limeira, e a equipe gaúcha, o Brasil de Pelotas, vai enfrentar o Patrocinense. Posso só fazer um último, antes da gente ir para os palpites, só um pedido de um torcedor grená de coração. Agora é hora de todo mundo se unir. Eu não estou dizendo que precisam se gostar, né? Não precisam se gostar. Não precisam andar de mãos dadas, cantar Imagine, recitar versos de Yoko Ono. Não precisa isso. Agora é o seguinte, ó. Eu não vou com a cara do Gubert, mas nós somos Caxias. Não, um exemplo, tá? Eu não vou com a tua cara, Gubert, mas nós torcemos para o mesmo time. Tu não precisa ir na minha casa, tu não precisa ser padrinho do meu filho, não precisa ser nada. Mas nesse momento, vamos pensar no clube. No clube. Eu acho que agora é o seguinte, ó, é hora de deixar tudo de lado. A torcida também, assim, ó, a torcida tá puta com algumas coisas que aconteceram. Daí, assim, ó, esquece tudo. E vamos fazer bombar o centenário contra a Inter de Limeira. É isso que o Caxias, a instituição Caxias, tem instituições dentro do Caxias que eu não concordo muito, tem instituições dentro da instituição. Mas, nesse momento, a gente tem que pensar na instituição ser Caxias. A gente precisa subir, a gente precisa sair da Série D, cara. Então, se unam. É que nem eu falei, não precisa ser padrinho, não precisa fazer churrasco na casa do outro, não precisa cantar Imagine, nada. Só vamos focar nos 2 jogos contra a Inter. Depois, assim, se quiserem se reunir lá no
no estacionamento do Centenário. E se cagar a pau, cara, fiquem à vontade. Mas vamos subir o time antes. Vamos deixar as diferenças de lado. Né? Faltando 5 minutos para as 9 horas. Rapidamente aqui o nosso palpitão. Ponte Preta 0, Juventude também 0. O Gubert falou que ia dar 1-1. O Tomada 0-0. E eu falei que ia dar 1-1. No sábado, Caxias 2, São Joséense 1. O Tomada falou que dá 1-0 para o Caxias. O Gubert 1-1. E eu falei que ia dar 2-1 para o Caxias. No domingo, hoje, Juventude 1, Ceará 0. O Gubert falou que dá 1-0. Gol de Nenê. Ele não bateu o pênalti, ele deixou bater o Rodrigo Rodrigues. O Tomada falou que dá 2-2. E eu falei que dá 2-0 para o Juventude sobre o Ceará. O VAR ferrou. Agora na classificação, palpitão, teve uma virada aqui extraordinária na classificação. Eu agora estou na liderança, junto com o Tomada, com 7 palpites. Mas, pelos critérios de resultados, eu acertei 2 e o Tomada 1. E o Gubert agora assume a lanterna, com 6 palpites e 4 resultados. Lanterna com 4 resultados. Eu quero ver, cara, eu quero ver o regulamento. Virada de mesa. O regulamento. Vai ter virada de mesa nesse palpitão. Tá difícil. É o regulamento Federação Gaúcha de Futebol. Sábado, Botafogo e Juventude, Gubert. 1-0 para o Juventude. 1-0 Juventude. Tomada. 1-1. 1-1. E eu vou no 1-0 para o Juventude também. Na segunda fase, a gente não tem ainda a data definida, mas o jogo vai ser fora de casa. Inter de Limeira e Caxias, Tomada. 2-1 para o Caxias. Nós vamos ganhar fora da Inter de Limeira. 2-1 para o Caxias. Gubert. Você sabe que eu jamais torço contra o Caxias, mas é que eu tenho um carinho especial pela Inter de Limeira porque o Kita jogou lá. O Kita? Inclusive foi campeão paulista em 1986. Então, tão somente pelo meu carinho pela Inter de Limeira e uma homenagem ao Tita, eu vou dizer que vai dar 2-0. 2-0 para a Inter de Limeira. E eu, para bagunçar, 1-1. Vou no 1-1. Eu fecho agora contigo também, se for não. Então, primeiro jogo de ida, Inter de Limeira e Caxias. Pessoal, 20 segundos para despedida nessa reta final do Caju dos Rafas. Começamos com Gubert. Gubert, seu destaque final, Caju dos Rafas. Não, só dar um parabenizar a comissão técnica e toda a equipe do Juventude por conseguir dar essa volta e terminar o primeiro turno com essa pontuação muito além do esperado. E deixar um abraço para todos que nos acompanharam. Vi que até meu querido amigo Campo acompanhou um pedacinho hoje. Um abraço a todos vocês. Sempre um prazer estar com vocês aqui, meus queridos amigos. Quero dar parabéns para o Caxias, pela classificação à segunda fase. Não? Tomada! Travei, deu na hora, viu que rolou? Torcedor Grená, agora chegou a hora derradeira da Série D. Vamos empurrar o Caxias. Vamos fazer do Centenário um caldeirão, porque a torcida do Caxias sempre faz a sua parte. Sempre faz a sua parte. E o time precisa da torcida. Então vamos fazer a nossa parte. E que nem eu falei, agora não é a hora de gostar de ninguém, cara. A hora é todo mundo botar a camiseta do Caxias, torcer e apoiar o clube para sair desse inferno da Série D. Lembrando que sábado, Caxias 2, São Joséense 1 e hoje, domingo, Juventude 1, Ceará 0. Obrigado pela audiência de todos. Nos vemos por aí. Até uma próxima. Tchau, boa semana.